Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Fiagro Vigia 11 da Valor, aquele Fiagro que tá com aquele probleminha com a cooperativa Languiru, aquele mesmo. Mas antes de entrar na leitura do relatório do mês de dezembro, que se refere aos pagamentos feitos no mês de janeiro, que foram um dos maiores dos últimos meses, vamos passar para vocês alguns números atualizados do fundo. No momento o valor de mercado da cota é R$ 8,98 e o valor patrimonial é de R$ 9,59, o que nos dá um P sobre VP de 0,94, ou seja, o fundo está com 6% de desconto, o que é pouco considerando o problema com a Languiru. A Languiru atualmente ela é quase 9% do PL, do patrimônio líquido do fundo. Anteriormente ela chegava a 12%. Eles conseguiram reduzir a exposição à Languiru, mas é quase 9%. Ou seja, para ficar justo, no mínimo o fundo devia estar com um P sobre VP de 0,91, ou seja, com 9% de desconto só para equilibrar. Seria quase um P sobre VP 1, se fosse 0,91. Exatamente porque tem 9% do fundo atrelado a Languiru, que simplesmente não está pagando o fundo. E lembrando que esse relatório que a gente vai ver agora é quentíssimo, pegando fogo, total pegando fogo. Tanto que ele foi lançado na manhã dessa sexta-feira e eu tô lançando esse vídeo agora no final da tarde para começo da noite, ou seja, poucas horas após o fundo ter liberado esse relatório. Bem que demorou muito, né? Porque já estamos no dia 26 de janeiro. No mês passado, por exemplo, ele lançou antes do dia 20 o relatório do mês anterior. Ou seja, o de novembro ele lançou antes do dia 20 de dezembro. E agora ele está lançando assim, quase já no finalzinho, no apagar das luzes do mês de janeiro, o relatório do mês de dezembro. Continuando, a gente está com um dividend yield anualizado relativo a essa distribuição de janeiro e 11 meses anteriores de 2023 de 17%. Mas tem que ver que, porque a cota caiu muito, o dividend yield subiu. Se não tivesse caído tanta cota, o dividend yield estaria na faixa de 16 e alguma coisa. Então é por isso que ele é um dos maiores dividend yield atualmente, exatamente por causa do problema. Ele deve estar na segunda, terceira posição de maior dividend yield. O patrimônio líquido do fundo atualmente é 825 milhões, a gente vai mostrar aqui agora, e a quantidade de cotistas do fundo é 163 mil, é muito alto, provavelmente, se eu não me engano, é o Fiagro com o maior número de cotistas da nossa bolsa. Para vocês terem uma ideia, eu lancei um vídeo ontem do EGAF. O EGAF tem apenas 12.500 cotistas, ou seja, o Vigia tem 13 vezes mais cotistas do que o EGAF. A liquidez diária dele é muito boa, 3,6 milhões, ou seja, é muito fácil vender e comprar cotas do fundo. E o último dividendo anunciado e pago já nesse mês de janeiro foi de praticamente 12 centavos e meio. No mês de novembro, que foi pago em dezembro, e no mês de outubro, que foi pago em novembro, ele distribuiu 10 centavos apenas, e nesse mês cerca de 12 centavos e meio. Eu vou dizer por que eu acho que ele fez isso. E esses 12 centavos e meio, em termos de yield do mês, corresponde a 1,37% ao mês. É aquele dividend yield dos Fiagros antes da queda da Selic que começou a acontecer em agosto. Basicamente é isso. Esse dividend yield tá muito, mas muito top, né? Então agora a gente vai entrar aqui na leitura do relatório do mês de dezembro, como eu falei antes, que se refere aos pagamentos feitos agora em janeiro, e ele diz o seguinte, que em dezembro a totalidade do patrimônio líquido do fundo estava alocada em CRAs, em 30 ativos, totalizando 827 milhões. E eu falei para vocês que ele tem um patrimônio líquido de 825 milhões, né? Se liguem nisso. E ele falou assim, os demais recursos estão em instrumentos de caixa. Ou seja, os demais recursos do fundo estão em caixa. Ele tem um pouco de dinheiro em caixa e ele tem esse patrimônio líquido de 827 milhões, exatamente porque ele tem uma alavancagem. Mas a alavancagem está muito pequena mesmo, né? Cerca só de 2 milhões e meio. 2 milhões e meio para um fundo de 825 milhões é praticamente nada. A alavancagem dele atualmente é muito pequena. E como eu falei para vocês, ó, no mês de janeiro ele pagou esses 12 centavos e meio relativo ao mês de dezembro. No mês de dezembro, o que é que ele fez? As movimentações da carteira. Ele adquiriu 20 milhões do CRA da Agronorte, mais 12 milhões e meio do CRA São Domingos e mais 3 milhões no CRA da Copagril 2. Ele não fala de nenhuma venda, só de compras. Eu falei para vocês, o volume diário dele atualmente está na faixa de 3 milhões,6, mas em dezembro foi 4,3, ou seja, teve uma queda na liquidez do fundo,
mas ainda continua muito boa. E a quantidade de cotistas praticamente é a mesma, né? Eu falei 163 mil, ele continua basicamente com a mesma quantidade de cotistas. Sobre a questão da Languiru, o fundo praticamente não nos trouxe nenhuma novidade. Basicamente isso aqui é Ctrl+C, Ctrl+V do que ele nos trouxe no relatório do mês passado, no mês de novembro. No mês de outubro teve novidade ruim, dizendo que a Languiru tinha ficado totalmente inadimplente, tanto nos pagamentos de juros e amortização. Nesse mês de novembro ele trouxe essa primeira versão sobre essas informações adicionais da Languiru, e nesse mês ele praticamente fez um Ctrl+C, Ctrl+V no mês de dezembro. Então não nos traz nenhuma novidade. Eu não vou nem ler isso aqui porque é repetido. Diga-se passagem, eu fiz uma busca também na internet e a última novidade que eu vi sobre a Languiru, nada demais, nenhuma grande novidade, foi no início de dezembro, que se referia a alguma reunião que tinha sido feita no finalzinho de novembro. Então realmente não tem nenhuma grande novidade, então nem vale a pena trazer para vocês. Não tem nada recente, nem no site da Languiru e nem em outro site. Vamos então agora partir para a DRE do fundo do mês de dezembro, que se refere aos pagamentos feitos em janeiro, e eu trago para vocês, esses números aqui, de outubro até dezembro. Não é uma das melhores DRE, porque para mim o ideal é que tenha no mínimo 6 meses, aqui tem apenas 3, mas já dá uma noção para a gente de alguns detalhes, ao contrário daquelas DRE de apenas um mês ou de 2 meses. Então a gente vê que de outubro para novembro teve um aumento aqui nas receitas, mas nada de espetacular, digamos assim, quase nada. Se deve muito mais a essa negociação de CRA que teve, basicamente foi isso, a grande diferença desse mês aqui para esse. Mesmo esse mês aqui tendo um dia útil a mais, o que afeta nos rendimentos do fundo. A gente vê que em receita de CRA, isso aqui é receita de juros, foi aumentar, era para ter diminuído e aumentou. É um pouco estranho, mas não vamos ficar pegando muito no pé disso. Agora, já do mês de novembro para dezembro, houve uma queda. Basicamente, essa queda aqui tem relação com a queda na Selic, que teve de 0,5 ponto percentual no mês de novembro. Lembrando que a queda que teve no meio de dezembro de mais 0,5 ponto percentual só deve afetar os rendimentos, as receitas de CRA do mês de janeiro, ou seja, no mês de janeiro isso aqui deve vir menor. Eu tô fazendo uma conta de padeiro aqui de 500 mil, como aconteceu daqui para cá, até porque teve a mesma quantidade de dias. Eu não sei se em janeiro tem um dia útil a mais ou não tem, eu vou considerar que tem a mesma quantidade de dias. Basicamente vai ter uma queda de 500 mil aqui nas receitas de CRA, de juros de CRA. A vantagem é que no mês de janeiro não vai ter esse valor extra aqui, você está vendo que aumentou mais de 1 milhão de novembro para dezembro nas despesas recorrentes, porque no mês de dezembro e de junho tem a cobrança da taxa de performance. Só que a taxa de performance caiu, porque as duas últimas, a do mês de dezembro de 2022 e de junho de 2023, tinham sido acima de 1 milhão. Eu estava estimando que ia ser uns 2 milhões na de dezembro de 2023, o que deixaria despesas recorrentes, somando taxa de administração e performance, na faixa de 3 milhões. E veio apenas 2 milhões. Uma notícia positiva aqui para o fundo. De qualquer forma, o fundo acabou tendo um resultado, ou seja, um lucro menor. Você observa que teve uma queda aqui de cerca de 1 milhão e 700 mil, do mês de novembro para o mês de dezembro. E mesmo com essa queda, você vê que a distribuição aumentou. O fundo estava pagando aqui, cerca de 8 milhões e 600 mil, tanto no mês de outubro como no mês de novembro, e distribuiu apenas 10 centavos. E no mês de dezembro, que teve um lucro menor, ele distribuiu mais, distribuiu esses 12 centavos e meio. Por que isso? Eu considero que tem dois fatores aqui. Primeiro fator, ele tinha reserva, ele tinha 9 centavos em reserva, né? Cada centavo desse de reserva equivale a mais ou menos a 865 mil, mais ou menos isso. Cada centavo, ele tinha 9. Ou seja, como a diferença daqui para cá foi cerca de 2 milhões, ele bastou usar pouco mais de 2 centavos de reserva, e foi mais ou menos isso que ele fez, tanto que agora ele tinha 9 centavos no mês de novembro de reserva e agora tem 7. Ele basicamente gastou esses 2 centavos em alguma coisa e ainda ficou com 7 centavos na reserva. Eu acho que ele quis distribuir um pouquinho que ele acumulou nesses meses. Se você prestar atenção aqui, no mês de outubro e no mês de novembro, ele teve de resultado mais de 10 milhões nos 2 meses e pagou apenas 8 milhões e 600 mil, ou seja, ele poderia ter pago mais, mas ele preferiu não pagar e fazer reserva. Ele fez nesses 2 meses cerca de 4 centavos de reserva, nesse mês 2 e nesse mês 2. Então, como ele teve esses 4 centavos de reserva e a diferença aqui, daqui para cá foi só 2 centavos, é como se ele tivesse usado 2 centavos daqui e ainda guardou 2 centavos. E atualmente está com 7 centavos de reserva. Ou seja, ele tem como manter até, se ele quiser, 12 centavos. Eu acho que como ele acumulou
esses percentuais durante o ano, ele tinha esse reserva que tinha aquela questão de distribuir 95% do lucro, e aí ele aproveitou e fez essa distribuição. Ele fez reserva durante alguns meses, pagou menos e fez essa distribuição extra para alegrar também os cotistas do fundo e dar aquela chamada, né? O pessoal passa 2 meses ganhando menos e aí anima o pessoal quando ele vê que o valor dos rendimentos aumentou. E se ele quiser, como ele tem 7 centavos em reserva, ele pode voltar a pagar de 10 ou mais. Eu já fiz umas contas de padeiro aqui e o fundo vai receber no mês de janeiro, mesmo com meio milhão a menos aqui, ele vai receber mais do que 9 milhões. Mais do que 9 milhões ele vai receber. Ele vai receber aproximadamente 9 milhões e meio. Ou seja, ele consegue pagar até 11 centavos se ele quiser. Como ele consegue pagar esses 11 centavos e ele tem 7 centavos em reserva, ele até pode complementar e pagar 12 se ele quiser. Mas ele pode deixar 11 e manter esses 7 centavos. Ou seja, se ele quiser, tanto ele pode manter até 12, como pode pagar, distribuir todos os rendimentos, que vai ser mais ou menos na faixa de 11 centavos, como ele pode voltar a 10 centavos e fazer reserva de mais 1 centavo, para depois no final do semestre novamente dar esse extra. E já pagando 10 centavos o pessoal já estava feliz, até porque no valor atual, para quem comprou antigamente, acima de 9,50, não está um preço bom. Quando comprou com o P sobre VP acima de 1. Mas para quem está comprando agora, com o P sobre VP na faixa de 0,94, com desconto de 6%, o dividend yield está muito bom. Até mesmo que ele pague 10 centavos. Mas se o fundo quiser, ele pode pagar, como eu falei, tanto 10 centavos e ainda colocar um centavo em reserva, como pode pagar 11, que seria mais ou menos tudo que ele vai receber, como pode manter 12 até durante alguns meses, se ele quiser. Então vamos esperar para ver o que, que o fundo vai fazer. Mas no momento o fundo está tranquilo, porque esses valores, pessoal, já é excluindo o não pagamento dos juros pela Languiru. Se a Languiru voltasse a pagar, o fundo com certeza iria receber um valor superior e poderia estar pagando sem problema nenhum uns 12 centavos todo mês. Mas no momento ele pode pagar esses 11 centavos se ele quiser. Vamos ver o que ele vai fazer. E antes de continuar, eu gostaria que você me colocasse aqui nos comentários. Você possui ainda o Vigia na sua carteira? Tá pensando em colocar? Tá pensando em aumentar a sua posição? E qual outro Fiagro você possui na carteira? Diga aqui nos comentários também para a gente trocar essa informação. E meu amigo, se você não é inscrito, meu amigo, não perca mais seu tempo de forma alguma. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos o mais rápido possível e não perder seu tempo. Assistir assim que sair. Não perca seu tempo, ajude a gente, porque a gente precisa aumentar o engajamento para o YouTube e distribuir esse vídeo para mais pessoas. Então vamos aqui para a carteira do fundo e eu já destaquei aqui os CRAs da Languiru que o fundo possui. São 3 no momento e se você somar, dá cerca de 8,60 do patrimônio líquido do fundo. Ou seja, como eu falei para vocês, reduziu, porque teve uma época que esses 3 CRAs da Languiru eram cerca de 12% do fundo. Mas é porque também teve um momento que o fundo fez emissão de cotas, aumentou um pouquinho mais a carteira e aí, claro, acabou diluindo um pouco mais esse percentual. Tem essa questão também. No momento, a nossa grande preocupação, que eu sempre falo em todo vídeo, é a Fiagril. A Fiagril é o maior devedor do fundo atualmente. Cerca de 30% da carteira do fundo é Fiagril. Esperemos que não dê nenhum problema com a Fiagril, mas se der, a gente vai ter problemas sérios. Não vai ser um problema do nível da Languiru, vai ser bem pior. Aqui temos a lista de todos os devedores, você vê que alguns se repetem. Por exemplo, aqui temos a Cotricel várias vezes. Olha, Cotricel também várias vezes. A gente vê também a Cotrisul, ele adora investir em cooperativa, né? Todos esses aqui são cooperativas. Cotricel, Cotrisul, tá aqui mais Cotrisul, Cotribá, outra cooperativa. Fora a Languiru, que é cooperativa também. Tem também a Copagril, Copeave. É um festival de cooperativas. Mais um da Cotrisul. Aqui do lado temos os valores investidos em cada uma dessas CRAs. Aqui temos o patrimônio líquido atrelado a cada uma dessas CRAs. E aqui temos o indexador, as taxas de cada uma dessas CRAs. Você vê que as mais high yield que tem são exatamente as da Languiru, que beiram CDI mais 7%. As outras são na faixa de 5% menos, com exceção dessa aqui da Cotrisul, que é praticamente CDI mais 6%, e essa outra da Copeave, que também é praticamente CDI mais 6%. Ah, temos mais essas duas da Cotrisul, que também são praticamente CDI mais 6%. Aqui você vê que o patrimônio atual do fundo
é aqueles 827 milhões que ele falou lá no começo, o que nos daria um PL de 100,28%. Ou seja, o fundo está alavancado nesses cerca de 2.276.000 em compromissados reversas, né? Eu já falei muito sobre compromissados reversos. Se você não sabe o que é compromissado reverso, pode assistir um vídeo anterior, de alguns meses atrás, que eu sempre citava que era compromissado reverso, ou me pedir aqui nos comentários para eu dar uma explicação para você o que é compromissado reverso. E só lembrando, o fundo continua 100% atrelado a CRAs, a gente acabou de ver aqui, todos os ativos do fundo são CRAs, é 100% CRA e 100% indexadas ao CDI. Você está vendo que não tem nada que não seja CDI, não tem nada de PCA, não tem nada de dólar, por exemplo, que alguns têm, então não tem nada de prefixado, então o fundo é 100% atrelado os ativos a CRAs e indexados 100% ao CDI. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, sabe, se não for inscrito, se inscreva agora. Deixa aquele likezão. Deixa aquele likezão. Não esqueça disso, porque é importante para o engajamento. Ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e assistir o vídeo o mais rápido possível. Não perder seu tempo, que ajuda também no nosso engajamento. Você saiu o vídeo, você já assiste. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!